Olá, tudo bem por aí? Temos nos encontrado todos os dias aqui no Este Dia com Deus, mas eu lhe pergunto, tenho tido também o prazer de ter a sua companhia no programa A Voz da Profecia? Esse é um programa que eu apresento tanto na TV Novo Tempo quanto no rádio, na Rádio Novo Tempo. E se você ainda não acompanha A Voz da Profecia, seja na TV ou no rádio, procure lá, tá bem? TV Novo Tempo, Rádio Novo Tempo, programa A Voz da Profecia. Será uma alegria ter a sua companhia também nesse nosso programa. Vamos à Bíblia? Segundo livro dos Reis, capítulo 6. Vou ler os versos 15 a 17. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo e, ao sair, eis que tropas, cavalos e carros de guerra haviam cercado a cidade. Então o moço disse a Eliseu: Ai, meu senhor, que faremos? Eliseu respondeu: Não tenha medo, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. E Eliseu orou e disse: Senhor, peço-te que abras os olhos dele para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. O rei da Síria mandou o seu exército capturar o profeta Eliseu, o homem de Deus. Eliseu estava numa cidadezinha chamada Dotã. E aí, conforme nós lemos, quando o servo do homem de Deus se levantou bem cedo, ao sair, ele percebeu que toda a cidade estava cercada. E aí ele voltou para dentro de casa apavorado e disse assim para o profeta Eliseu: Senhor, o que faremos? E Eliseu respondeu calmamente para ele: Filho, relaxa, não tenha medo. São mais os que estão conosco do que os que estão com eles. E eu imagino que nessa hora o moço deve ter pensado assim: tadinho do profeta. De tanto que ele ora, que ele pensa em Deus, ele já está vivendo fora da realidade. Ele vive no mundo da lua. Ele está dizendo que são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. Ora, só estamos nós dois aqui. E o exército sírio está aí como leões famintos, prontos para nos devorarem. E agora, o que faremos? São mais os que estão conosco do que os que estão com eles. E aí diz a Bíblia que Eliseu orou e pediu a Deus que abrisse os olhos do moço para que ele pudesse ver. E ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Significa que os anjos poderosos de Deus estavam presentes. Deus pediu, aliás, Eliseu pediu a Deus que desse àquele moço a mesma visão que Deus já tinha dado para ele. A cortina que separa o mundo visível do invisível foi por algum instante removida. E aquele moço também pôde ver a presença de Deus, dos anjos de Deus ali, para cuidarem do profeta Eliseu. Oh, louvado seja o Senhor! Lembre-se disso, são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. Você se lembra que a Bíblia diz no Apocalipse que 1/3 dos anjos do céu, 1/3 se rebelou contra Deus e foi expulso do céu? Ora, se 1/3 se rebelou contra Deus, foi expulso do céu e eles se tornaram demônios, significa que 2/3 permaneceram leais a Deus. São anjos de luz, anjos poderosos do Senhor que estão prontos para cuidar da gente. Por isso você e eu também podemos dizer com segurança: são mais os que estão conosco do que os que são contra nós. Deus lhe abençoe, permaneça firme na sua fé. No conflito cósmico que é travado entre o bem e o mal, os seguidores de Cristo não precisam temer, porque a força do bem é infinitamente maior que o poder do mal. Vamos orar? Nós te louvamos, Senhor, por sabermos que estás sempre conosco, e mesmo quando permites que passemos por adversidades, por lutas e sofrimentos, tu estás nos conduzindo para a vitória plena, completa e irreversível. Louvado seja o teu nome. Oramos agradecidos em Jesus. Amém.